Olá, tudo bem? O programa Cidade Real continua privilegiando este momento absolutamente relevante no que se refere às eleições municipais. Até porque você sabe, conforme eu insisto em afirmar, que o seu voto não tem preço, tem consequência, mas tem valor. Votar é escolher. E esteja absolutamente convicto de que do seu voto dependerá a sua rotina no município, em nossa cidade, pelos próximos 4 anos. Inclusive também para a formação da Câmara de Vereadores. Portanto, é absolutamente fundamental você ter acesso a informações de fontes confiáveis, desprezando-se e descartando-se as fake news que na minha época e do ilustre convidado se chamavam boatos. Entretanto, o programa Cidade Real, privilegiando esta pauta, vem tratando desta questão ao longo de mais de 20 edições. Você que nos acompanha assistiu inúmeras entrevistas, inclusive com os candidatos à dita cadeira número 1 da Prefeitura Municipal. E nesta edição, na semana das eleições, na semana derradeira, teremos a oportunidade de fazer uma avaliação de todo esse cenário, inclusive das entrevistas que foram realizadas com os ilustríssimos candidatos e, no programa Cidade Real, com os seus vice-candidatos a prefeito. Desta forma, reuniremos nesta edição absolutamente imperdível, atenção, a raposa felpuda da política friburguense, e você já sabe de quem se trata, como também a cobra criada do jornalismo friburguense. Olha, prezados telespectadores, com essa definição dos nossos convidados, o nosso apresentador não contém suas emoções. Exatamente! Então eu sugiro que vocês fiquem atentos e estejam conosco hoje, o tempo todo, que será imperdível. Teremos aqui um encontro de feras, se é que você está entendendo a minha analogia. Absolutamente imperdível. Aqui, Zuri Maurer. Aqui, Aline Freitas Spinelli. Na edição de número, atenção, 863 do programa Cidade Real, neste dia 30 de setembro de 2024. Vem com a gente, vamos aprender a votar. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas, tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados.
bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo, desde 1950. Programa Cidade Real, informação com opinião, nesta reta final rumo às eleições municipais, onde, sobretudo, você deve privilegiar os melhores programas de governo em detrimento de planos de poder por Nova Friburgo, que, conforme sempre me ensina o ilustríssimo convidado, é o que nos une. E, sendo assim, queremos saudar, cumprimentar, agradecer efusivamente as ilustríssimas presenças do professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, amigo pessoal, conhecido como a raposa felpuda da política friburguense. Seja muito bem-vindo, agradecemos seu cordial convite. Eu agradeço mais essa oportunidade, Zuri, doutora Aline, muito obrigado pelo convite. Nobre amigo Fernando, nós aqui estamos sob os cuidados do IBAMA. Raposa e cobra. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então, agentes do IBAMA já estão aqui nos corredores. Exatamente. Antes de prosseguirmos, professor, como de praxe, quero lhe entregar o seu cachê. Pô. Esse cachê lhe proporciona momentos de prazer. É verdade, é verdade. É da mesma marca do anterior, só que o sabor é diferente. Entendeu? Muito obrigado. Desfrute ocasiões especiais não faltarão. Ah, boa, eu não tenho dúvida. Né? Como também queremos saudar Fernandinho Moraes, grande amigo, grande companheiro, figura conhecidíssima, competente, um garoto absolutamente talentoso e que... Agradeço, garoto. e que vem, evidentemente, marcando a trajetória do jornalismo friburguense. É muito bom tê-lo conosco. Da mesma forma, agradecemos, sensibilizados, o atendimento ao nosso convite. Seja muito bem-vindo. Sempre que vocês precisarem, quiserem minha presença, eu vou estar presente. E tinha falado na última edição que só viria se a doutora Aline viesse. O que fez muito bem. Aí você me deu de presente doutora Aline e professor Jorge. Excelente, então, assim, pelo amor de Deus. Agora, e esse irmão que eu tenho aqui, então fechou. Vai ser um programa incrível, sem sombras de dúvidas. Sem dúvida. Falar sobre essa reta final. E sendo assim, eu que sou muito atencioso... Só não aceito provocações. Queremos muitas. E para tentar começar de forma assim mais amena, eu vou pedir à doutora Aline que inicie essa conversa com ambos. Bem, é com muita honra que eu abro os trabalhos dessa mesa de altíssimo nível. Olha, a mesa de hoje vai marcar a história da política e da eleição em Nova Friburgo. Nós estamos aqui diante de duas autoridades de análise crítica, de jornalismo, de amor pelo conhecimento e pela instrução do telespectador. Toda vez que o professor Jorge vem aqui, além de eu me emocionar, porque eu sou uma pupila do professor Jorge, eu acho que é um presente para o telespectador. E o Fernando, que eu conheci há pouco tempo, se tornou um ícone da comunicação e da TV Zoom. É um profissional admirável e eu acho que hoje nós todos aqui só temos a agradecer e a ganhar com essa entrevista. Não podemos ir embora. Eu iria falar isso com você. Não saiam daí, porque o que eles têm a dizer... Nós não temos mais nada.
depois dessa. Exatamente. É de extrema relevância e importância. A gente não costuma dar a importância que a eleição municipal para o chefe do executivo e para a Câmara Municipal, para o Legislativo, a importância que essas funções desempenham na nossa vida. A gente pensa só na eleição para presidente, mas, gente, o momento é agora. É a eleição mais importante das nossas vidas, porque estamos vivos e porque Friburgo precisa de um profissional sério no executivo e de pessoas sérias no legislativo. Com isso, eu dou a palavra para o professor Jorge e eu queria te perguntar inicialmente, professor, o que o senhor achou do debate que teve na InterTV com os candidatos ao chefe do executivo? Sensacional. Tá vendo? Ela já começa provocando. Exatamente. Aprendeu com você. Ela faz isso muito bem. Bom, inicialmente, muito obrigado pelas palavras iniciais suas em relação à minha pessoa. Fico muito feliz. Isso aumenta a minha responsabilidade. Responsabilidade perante os amigos aqui presentes e responsabilidade perante aqueles que nos acompanham aqui pela TV Zoom. Olha, doutora Aline, eu esperava mais do debate, sinceramente. Esperava que ele fosse um debate em que aparecessem mais propostas do que aquelas que foram apresentadas. Nós tivemos cenas bizarras no debate, né? Porque quando você vai para um debate, ou quando você aceita as regras do jogo, você assina um documento concordando com aquilo. Exatamente. Perante o mundo de telespectadores, você tem que cumprir. E não foi isso que aconteceu. Nós vimos lá a Beth Luquezzi, excelente jornalista, que tem uma relação grande com Nova Friburgo. Exatamente. Ela trabalhou algum tempo aqui, anunciando as regras do jogo, do debate. E ela cita, não pode usar celular. Aí você vê o chefe do executivo que assinou o contrato, que né? tenta a reeleição e que assinou, concordando com os termos, ser chamado a atenção logo no início do debate. E continuou usando o celular e depois foi interrompido pelo Sérgio Loubach e criou aquele constrangimento. A partir dali, você vê que não seria um debate produtivo, porque essa primeira cena mostra ali um desencontro com as necessidades do povo friburguense. Não foi uma pessoa qualquer que fez aquilo, não é um simples candidato, é o atual prefeito tentando a reeleição, que não obedece uma regra que ele próprio assinou, concordou. Dissesse ele que não aceitaria. Olha, se não puder usar o celular, eu não vou. Seria mais bonito. Então, a partir desse fato, você começa a ver que não teria nada mais a se acrescentar de importante dentro do debate. Porque essa foi uma falha grotesca. Parece aluno de creche, de maternal, né? Eu lecionei 35 anos, né? A gente costumava fazer isso em sala de aula. Chamava a atenção, continuasse a brincadeira, você tomava o brinquedinho. Exatamente. Não é? Toma o brinquedinho da criança e presta atenção aqui. Então, os outros participantes do debate se sentiram mais à vontade diante daquela situação que colocou o atual prefeito candidato à reeleição de uma forma menor dentro do debate. Não em termos pessoais, porque eu não discuto pessoas. Sempre falo isso aqui, mas a análise do fato. Então, você vai debater com o prefeito, que tenta a reeleição, você tem que questionar algumas coisas e comentar a fala dele. Perdeu ali grande parte do sentido. Mas, de qualquer forma, eu parabenizo os participantes, porque é muito importante você passar para a população a sua opinião, né? Muito importante. Agora, alguns temas ficaram sem respostas. Alguns temas importantes que foram perguntados, que foram levantados, ficaram sem resposta. Por exemplo, o Anderson Nogueira pergunta ao prefeito qual a relação dele com o Washington Reis, que é lá de Duque de Caxias.
Qual é a sua relação com o Washington Reis? Ora, o Washington Reis foi quem indicou o vice-prefeito dele, candidato a vice-prefeito. Qual é a relação? Ficou sem resposta. Não é verdade? Porque uma relação que mostraria, de certa maneira, professor, um comprometimento que não seria adequado às pretensões políticas e, sobretudo, de uma gestão de um município como Nova Friburgo? Olha, o compromisso, a política sempre tem compromisso, mas a política é uma atividade que você não assina documento. Vale a sua palavra. Aquilo que você tratou, você tem que cumprir. Não tem jeito. E ali foi tratado. O atual prefeito de Nova Friburgo tratou com a direção estadual do MDB para que a direção estadual do MDB indicasse o candidato a vice-prefeito. Esse trato... Depois eu vou te fazer uma pergunta. Pois não. Não, continua sua linha de raciocínio, Tá. depois eu vou te fazer uma pergunta. Esse trato, lógico que não tem documento, é um trato verbal e tem que ser cumprido. E nós já passamos situações complicadas aqui em Friburgo. Nós tivemos, no início do século, a República de São Gonçalo. República de São Gonçalo? Você está assustado por quê? Você sabe muito bem o que é. Por que você está assustado? Teve isso, professor? Lógico que teve. Lógico que Eu teve. sei disso, exatamente. Então, no início do século, nós tivemos aqui a República de São Gonçalo. Exatamente. Que trouxe para cá o quê? Niticop. Né? Exatamente. O que era a Niticop? É uma cooperativa que contratava mão de obras para a prefeitura. Que deu aso a vários processos na Justiça Até Federal e na Justiça Estadual. O município paga essa conta porque a prefeita de então anulou um concurso público e começou a contratar por essa cooperativa. A cooperativa sumiu no mundo. Quem ficou com as questões trabalhistas? Quem contratou. Então o município vem pagando, já pagou mais de 300 milhões de indenização em relação a essa situação. Então eu tenho muito receio. Fora as condenações criminais que já transitaram em julgado. Eu tenho muito receio desse tipo de coisa. Não vou dizer que Washington Reis seja isso, seja aquilo, até porque eu conheço. Eu militei no PMDB minha vida toda, até ser expulso por Jorge Pisciani. Você foi convidado a se retirar por telegrama. Por telegrama. E eu botei esse telegrama num quadro, porque é um diploma de bons antecedentes. Né? É um diploma de bons antecedentes ter se retirado, então, do partido. Pelo Jorge Pisciani. Jorge Pisciani, exatamente. Que Deus o tenha. Professor, posso fazer uma Porque pergunta? se fosse, por exemplo, se eu fosse mandado embora do partido por um Nelson Carneiro, por Ulisses Guimarães, aí eu ficaria triste. Agora, pelo Jorge Pisciani, por favor, diploma de Fernandinho. bons antecedentes. Sem dúvida. O professor fala que a política não se assina, mas se a palavra, né? Você fica o tempo todo se comprometendo com pessoas para o bem. O atual governo se comprometeu e rompeu com pessoas quantas vezes ao longo de 3 anos e meio? Tem situações Algumas, né? aí, por exemplo, rompeu com o vice-prefeito. Com aliados vereadores. Eu entendo que esse é o rompimento mais importante. Rompeu com o único vereador que elegeu, que foi o Marcinho Alves. Então esses o deputado dois... federal Luiz Lima. eu ia chegar no deputado. Mas esses dois componentes da situação que saiu das urnas em 2020... eles têm um peso muito grande, né? A questão do deputado Luiz Lima é difícil da gente fazer uma análise, porque o prefeito havia sido expulso do partido dele, segundo as informações, teria sido expulso do Republicanos. Confere isso? Confere. Confere, né? Confere. Então, ele procurou se encaixar num partido, até inteligentemente, num partido que tivesse uma projeção naquele momento. Isso é uma inteligência política. Professor, se me permite uma parte, o deputado Luiz Lima, aqui entrevistado por 2 vezes, isso foi objeto, também foi dito no debate de sábado. Ele disse, o deputado Luiz Lima, abre aspas, disse aqui que não deixaria a carteira dele nas mãos do atual chefe do Executivo. Isso foi dito também agora nesse debate.
O deputado Luiz Lima falou isso aqui e eu queria que o senhor comentasse a respeito disso, porque estamos falando desse rompimento. O deputado Luiz Lima não é um deputado qualquer em relação à Nova Friburgo, né? Ele teve uma votação expressiva aqui, parece que foi o mais votado por 2 eleições por 2 consecutivas. eleições. Então não é uma pessoa a não ser considerada no cenário político. Agora, qual foi o trato? Isso é que nós não sabemos. Né? O que eles trataram? Qual foi o compromisso assumido? É complicado você ter o prefeito da sua cidade sendo tratado dessa forma por uma autoridade federal, né? Então, isso é muito grave. Mas, eu sinceramente, eu não tenho como fazer uma análise desse fato por desconhecer os bastidores. Sim, certamente. Né? Então, seria leviano da minha parte fazer uma análise do porquê que isso aconteceu. Mas que é lamentável, né? Isso é uma coisa que nós não temos aí como avaliar. Outra situação do debate, que não ficou claro, é a questão da tarifa zero. A tarifa zero no transporte coletivo, pelas informações que eu tenho, ela custaria 6 milhões e meio, entre 6 milhões e meio e 7 milhões mês. O que daria aí 12 meses, 84 milhões, vamos tirar 4, 80 milhões ano. Ora, nós temos um orçamento aí, vamos supor, 800 milhões de reais. Nós teríamos 10% desse orçamento usado para o transporte coletivo. Aí fica a seguinte análise. Pela Constituição da República, o município tem que investir no mínimo 15% em saúde. No mínimo 25% em educação. Você já tem 40% aí. A folha de pagamento vai chegar aí a quase 50%. Vai sobrar o quê? Aí você vai dar a passagem de graça? Todos os candidatos. O grande beneficiado da passagem de graça é o empresário, que vai deixar de pagar o vale transporte. Porque a grande maioria não paga a passagem, ou seja, paga um percentual de 6% ou 7%. A outra faixa etária, que eu estou incluso, não paga. Estamos juntos. Não paga a passagem. Então, quem é que vai e paga em dinheiro ali? Entra num coletivo e observa quem é que dá ali em dinheiro. É muito pouco. Então, essa tarifa zero, ela só beneficia o empresário, que vai deixar de pagar o vale transporte. 84% dos vales transportes adquiridos são por empresários. Então, 84%. 84%. A princípio, pelo que eu entendi, salvo engano, a tarifa zero começaria em Nova Friburgo apenas aos domingos e feriados, o que não teria uma ligação direta com o empresário. Porque... Não, doutora, permita. Inicialmente era integral. Aí, integral. Aí o Sérgio Loubach tinha no programa dele a tarifa zero aos domingos. Aí o candidato Zé Alexandre, segundo o Sérgio Loubach no debate, pegou essa ideia dele, de levar só para os finais de semana. Mas se ele fizer a exemplo de Maricá, conforme ele fala, são todos os dias. Maricá são todos os dias. São todos os dias. Em todas as linhas. Segundo as informações. Sem dúvida. O Zuri esteve lá, pode Sem dúvida. confirmar. Em todas as linhas. Então, isso não 100% do município é coberto pela tarifa social zero do transporte coletivo. Isso não ficou claro. Como outra situação que não ficou clara foi a questão da Cidade da Saúde, do Anderson Nogueira propondo a Cidade da Saúde. Vou fazer... O complexo, né? Complexo da Saúde, vou fazer na Chácara do Paraíso, mas a gente sabe qual é a dúvida, de onde vêm esses recursos, né? Porque senão nós vamos ficar com uma situação igual ao Hospital do Câncer. Igualzinho. Um monte de gente dizendo que é pai quando a obra reinicia. Quando a obra para, os pais somem, né? E não é difícil
O mais fácil ali do Hospital do Câncer é levantar o imóvel. O mais difícil é equipar. E operar. Não é? Os equipamentos, Contratar profissional. os equipamentos oncológicos são caríssimos. Caríssimos. Então, de repente, você vai ter um prédio pronto sem equipamento, sem funcionalidade. Esse é o perigo. E a questão da cidade da saúde, do complexo da saúde, precisa ser muito bem planejado nessa situação. Mas, voltando aqui à questão do posicionamento dos candidatos, essa questão do compromisso do prefeito, se reeleito, cumprir o seu mandato, é importante. Ele também não respondeu. Porque se ele não cumprir o mandato, renunciar para ser candidato a deputado, quem assume é o preposto do Washington Reis. Exatamente. Não é? Aí você tem o perigo de instalar aqui a República de Duque de Caxias. Vizinho ao município de São Não tenho nada Gonçalo. contra Rogério Aspro, contra Rodrigo Aspro. Rogério é o pai dele. Exatamente. Não tem nada contra Rodrigo. Rodrigo foi meu aluno, é uma pessoa que me trata muito bem e eu tenho consideração por ele. Mas a partir do momento que ele passa a ser representante de Washington Reis, se isso é verdade, porque também não ficou claro, traz uma preocupação. Porque esse povo profissional da política não tem duas conversas com eles, não. O trato tem que ser cumprido. Então, que trato foi esse? Essa é a nossa dúvida. Fernandinho. Questões importantes. E essa é a dificuldade, fazer com que esse grupo atual mantenha a palavra do que foi acordado. Vamos ver se com o pessoal lá de Caxias o buraco vai ser mais embaixo. Além do que o professor disse, o que você pode acrescentar na sua análise do debate, se é que é possível? Porque o professor já esgotou a matéria quase que por completo. Eu sempre penso que um debate ele fica cansativo, entre aspas, nos dias atuais, porque você vê, por exemplo, uma eleição de um Witzel da vida, né? As pessoas deixaram de eleger Eduardo Paes, né, que estava na liderança, para eleger um juiz federal na expectativa de que ele seria a representatividade máxima da justiça e da honestidade. E acontece o que aconteceu, né? Então, a gente estava conversando antes de começar a gravar aqui, né, todos falando um pouquinho sobre esse cansaço da política, né, do desânimo de vermos que a coisa não evolui tanto, né? Eu diria que é muito sorte também, porque, vamos combinar um negócio? Todo mundo aqui entende um pouquinho de política, né? Um plano de governo, quando você começa o governo, você vê que era um sonho. As pessoas não conseguem praticar 100% do plano de governo. Às vezes nem 15%, nem 20%. Peça de ficção. Então, na verdade, nós estamos acreditando num sonho, numa fantasia de pessoas que estão contando histórias pra gente. Na vera mesmo, na prática, o que fizeram para valer? Né? Isso que o professor levantou foi muito importante, sobre a quantidade de coisas que foram colocadas e não foram respondidas. Sim. E aí fica aquele jogo que é muito chato, mas é muito chato. E as pessoas não têm vontade, interesse, muitas vezes nem instrução para ir num portal da transparência buscar uma informação. Nós passamos por isso na semana passada, a tentar fazer a sabatina com os prefeitos, nos faltou uma informação importantíssima sobre saúde, mandaram para a nossa produção do jornalismo um link do portal da transparência, nós tivemos que contar com o Luiz Felipe Veronese, que é um dos águias do TI em Nova Friburgo, para tentar achar informação e não achamos. Então, se um técnico em tecnologia da informação não achou, eu vou achar. A dona de casa vai achar. Então, é essa a verdade versus a mentira. A questão dos bloqueios de conta, que eles dizem que publicou no Diário Oficial da Prefeitura, mas quem que lê o Diário Oficial? Nem advogado. Então, não tem. Agora, uma outra questão. O desbloqueio é prometido por um candidato no dia 1º de janeiro. 1º de janeiro, até onde eu sei, é o quê? Feriado, o fórum não funciona. Janeiro, o fórum não funciona. Mas a posse é dia 6. A posse é dia 6, né? Como é que dia 1º, sem juiz, a gente tem aquele período de recesso forense? Então, a gente tem que respeitar o eleitor, pelo menos o eleitor que pode se informar, para que algumas coisas que estão sendo ditas sejam ditas com mais responsabilidade. Janeiro tem recesso forense. O juiz não vai despachar, salvo engano, em processos de bloqueio de conta. É plantão, e plantão só atende a medicação, internação e pedido de liberdade.
Né? Então, esse debate aqui hoje é muito importante para que a gente consiga abrir nossos olhos. Roberto Mendes falou aqui nessa mesa sobre a construção subjetiva do personagem que é candidato, e o Fernando aqui, com toda maestria, está exatamente dizendo a mesma coisa. As propostas são ideias, são utopias, mas temos que mergulhar a fundo no que é dito. E parece que vai ter mais um debate essa semana, não é, Agora, Fernando? doutora, sim, quinta-feira. Fernando, permita-me aqui rapidamente. Eu estive na Secretaria de Educação por 4 anos, depois estive como presidente da Câmara, e vereador e outros mandatos. Tem uma coisa fundamental na gestão pública. Se você não tiver o servidor ao seu lado, você não anda. Não adianta. E hoje a questão administrativa, a questão do servidor público municipal é uma verdadeira bagunça. Você tem pessoas fazendo a mesma coisa, enquadrados em planos de cargos e salários completamente diferentes. Tem servidor que tem triênio, tem o outro que faz a mesma coisa e não tem triênio. Aí, olha o risco disso. Estão propondo uma reforma administrativa, que está, segundo as informações de bastidores, ela está pronta, redigida pelas mãos que fizeram a lei orgânica do município. Isso é um perigo, sem debate, sem discussão, sem chamar o servidor. Porque você pode ter o melhor plano, mas se aquele servidor não tiver com você, você não executa. Não tem jeito, Fernando. Não adianta. É igual aqui na emissora. Se os funcionários não estiverem vestindo a camisa daquilo que a emissora propõe, o resultado não vai ter sucesso nenhum. É como numa creche. Se a professora não é bem tratada, não recebe uma água, uma comida de qualidade, ela não vai trabalhar feliz, ela não vai tratar bem o seu filho. E na prefeitura vai ser a mesma coisa. Como que se espera que um profissional no Raul Sertã, às vezes, receba bem aquela pessoa que está chegando lá, se ele não tem condições dignas? Então, esse contexto, ele também é muito importante. É fundamental. Perfeito. Se não cuidar professor. do servidor, esquece, não vai acontecer nada. Tá vendo? Não vai, mas não vai. É demais. A primeira coisa que eu fiz quando eu fui secretário de Educação foi reunir a categoria. Falei com o prefeito, nós temos que reunir o pessoal e trazer para o nosso lado. Como trouxemos para o nosso lado? Vocês têm 6 meses para apresentar uma proposta de plano de cargos e salários. Como vocês vão fazer? Agora a bola está com vocês. Se não sair, a culpa não é nossa. E o plano chegou. Eles fizeram. Nós acrescentamos mais alguma coisa, a Câmara aprovou e eu tive uma gestão tranquila. Eu desafio a qualquer secretário de Educação da história de Friburgo que tenha pago um salário melhor do que nós pagamos no primeiro governo do Paulo Azevedo. Eu desafio. Por isso eu posso falar com essa autoridade, e não estou aqui querendo ser prepotente. Eu estou citando um exemplo. Se não tiver o servidor do seu lado, não acontece. Se nós tivemos o pessoal da educação conosco, daí o sucesso onde, por exemplo, o Colégio Odete Pena Muniz, que hoje está fechado, né? Lamentavelmente, era o colégio mais procurado da rede. O Dermerval Barbosa Moreira, o Rui Barbosa e Conselheiro eram unidades escolares, o Décio e tantos outros, unidades escolares que a população acreditava, queria, eram respeitados. Hoje você tem uma creche em que uma criança obesa é motivo de um bolão entre funcionários, professores e servidores, para descobrir quem chegar mais perto ao número de arrobas da criança. Isso está aí no noticiário. Quer dizer, isso agora, nessa gestão. Aí você chega em casa, o seu filho com um bilhete grampeado com grampeador na camisa. Meu Deus, eu passo mal. Imagina. E tem outras situações piores que eu vou declinar hoje, tá, professor? Mas depois o senhor não vai declinar. Porque... Professor, só para encerrar esse bloco, precisamos ouvir Fernandinho acerca das entrevistas com os candidatos.
o jornalismo da TV, que você muito bem conduz, se bem que, por vezes, com alguns deslizes, que eu sempre... eu sempre lhe observo. Principalmente sobre datas, né? Exatamente. É terça-feira, eu falo que é quinta. Exatamente. Isso chama transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu tenho. Tem, né? Você Laudado. já assumiu isso. Assumido, Você já assumiu. laudado. Mas, enfim, você, através do jornalismo, do Zoom Notícias, entrevistou os candidatos por 2 vezes, como também o programa Cidade Real, nessa mesma condição, enquanto pré-candidatos e candidatos. Na sua, digamos assim, pragmática avaliação, houve alguma entrevista que se destacasse de forma que seduzisse o incauto eleitor? Difícil, hein? Não vou revelar votos. Mas assim, Zuri, eu acho que todos os candidatos, inclusive o Patrick do Novo, né, que surge como uma pessoa que está se lançando agora, né, que não tem ainda a experiência política, todos eles, de certa forma, falam o que o telespectador quer ouvir. Né? O que o telespectador quer ouvir. Todos eles falam numa saúde melhor, numa educação melhor, na valorização do profissional, num trânsito mais organizado, transporte né, mais ágil. Todos eles falam sobre isso. Eu acredito que a entrevista ela possa servir muito para criar uma conexão, uma empatia entre o telespectador e o candidato. Eu, particularmente, gosto do formato de debate, porque aí é um confronto de ideias. Acompanho. Fizemos as entrevistas aqui, acho que ao todo, somando o programa Cidade Real, Pensando Nova Friburgo, a Sabatina e o nosso programa do Zoom Notícias, nós demos, sei lá, mais de 4 horas, quase 5 horas para cada candidato falar. Dúvida, isso dúvida, é ótimo, sem isso dúvida. é bacana, entendeu? Mas o debate, a troca de ideias, eu acho que ela é importante para a gente poder tentar pegar o cara na curva, entendeu? Pegar o cara na saia justa. Tem que pegar, não dá para aliviar, entendeu? E uma pergunta uma entrevista de propostas, são propostas, né? São propostas, o cara vai e fala o que quer. O texto já está decorado. O texto já está decorado, né? Enfim. É legal. Acho que nós cumprimos nosso papel, tínhamos que fazer sim, faria tudo de novo, mas vai muito, acho que, do bom senso do telespectador, né? O nosso papel está entregue. Agora, você acredita mesmo naquilo que aquele cara falou? Tocou o coração? Tocou o coração. Isso te sensibilizou ou você acha que você já ouviu isso ano passado, retrasado, ou de um mesmo candidato? Eu observei o Partido Novo, todos os candidatos de todas as prefeituras que eu assisti, todos tiveram exatamente ipsiliter o mesmo discurso. O Partido Novo parece que tem um manual, né? Exatamente, isso me chamou muito a atenção e eu acho que é legal a gente também comentar aqui. Mas acho que, claro, uma entrevista como a que vocês fizeram aqui, como eu fiz, elas são importantes para a gente poder apresentar para a população, a grosso modo, no geral, as ideias. Agora, eu acho que vale a população ter um mínimo, e está faltando pouco, menos de uma semana agora, mínimo de interesse, de ir nas redes sociais, de ir na internet, busca o Anderson Nogueira, por exemplo, falou que tem uma pasta, numa aba no site dele sobre documentos, né, de denúncias e tudo. Gente, vocês entraram? Eu não entrei. Eu não consegui entrar, não localizei. Eu tentei entrar e não achei. Pois é, eu não entrei, mas entraria. Quem sabe ao longo da semana, eu quero entender o que eles estão falando, entendeu? Então, eu acho que nós eleitores, temos que ir mais a fundo. Não pode ficar nessa esfera tão superficial. Acho mesmo. Concordo plenamente. É mais do mesmo. Concordo. Então, no próximo bloco, nós também trataremos de maneira assim, bastante objetiva no que se refere à composição da Câmara Municipal, que me parece, salvo o melhor juízo, fica num cenário secundário nas eleições, quando o eleitor volta todas as suas atenções para a eleição do chefe do Poder Executivo, uma vez que vai se constituir a maior autoridade municipal. E também trataremos do dito voto útil. Professor Jorge está com as garras afiadíssimas, uma vez que trata-se da nossa raposa, para lhe orientar acerca desta questão. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular.
Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a Demorais, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. Demorais, Consultoria e Segurança do Trabalho. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas, tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados. Bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo, desde 1950. Muito à vontade hoje neste quadro de opinião, porque o entrevistado do programa Cidade Real é o meu amigo professor Jorge Carvalho. Aqui estão mais de 100 anos de amizade. Não é porque nós somos tão idosos assim, mas os nossos avós eram amigos, os nossos pais, nós e os nossos filhos. Então são 4 gerações. E este é um ponto importante para se falar num momento de eleição. Uma amizade como essa, Jorge Carvalho e eu, ela não pode ser uma amizade que seja atrapalhada, maculada, estragada por uma divergência político-partidária. É verdade que nós geralmente sempre temos uma opinião política parecida, mas nunca houve ocasião em que a gente tenha tido uma situação de atrito se estivéssemos um pouco distantes em termos políticos. A mesma coisa eu digo a você, eleitor, eleitora. Vamos usar critérios para discutir e para escolher, mas preservando as estruturas que nós temos com a nossa família, com o nosso vizinho, com as pessoas, com os colegas que trabalham conosco. É uma falta de educação democrática, por exemplo, você perguntar a uma pessoa em quem você vai votar. Não pergunte, converse. Se a pessoa quiser falar, fale. Se você quiser se externar a respeito do seu candidato, que você se externe. Se você estiver dentro de uma campanha e tiver que fazer campanha, faça. Mas não ofenda. Não crie ódio.
Não crie desavença. Sabe por quê? Porque amanhã os contrários de hoje podem estar juntos e você vai ficar sem saber o que fazer. Portanto, preserve os valores que configuram a sua vida. Saia de casa e vote. O quadro Opinião tem a autoria intelectual do professor, escritor, conferencista, doutor em educação e eterno mestre Hamilton Werneck, que lhe oferece o contraditório, que por vezes incomoda, mas é saudável e democrático. E na sequência, já começando, doutora, a caminhar para a reta final, prossiga. Eu gostaria de fazer um breve comentário com relação à fala do professor Hamilton. Saiam e votem. Existe uma lei federal que estabeleceu que a passagem de ônibus deve ser gratuita no dia da eleição. Então, quem não tem condições de tirar do seu bolso, por favor, a lei estabelece que no domingo quem sair para votar não pague. Isso é por força de lei. Não é porque o prefeito é por força de lei, é uma lei recente, então isso não é uma vontade, pelo menos não do prefeito, e sim do legislador que criou essa lei, tá? E, continuando, eu gostaria de perguntar para o professor Jorge, muito se fala em saúde, sim, saúde, só que a educação é um tema muito mais latente, sensível para a vida da trabalhadora e do trabalhador, principalmente da mãe que não tem creche em tempo integral, principalmente da mãe que tem seu filho com bilhete grampeado. E isso compromete a saúde mental de qualquer mulher, porque se eu tiver um bilhete grampeado na camisa do meu filho, além de perder o meu réu primário, eu acho que eu não teria condições de fazer mais nada. Então, a educação, não a educação que a gente fala, aquela de educação de livros, de ensino pedagógico. A educação, ela é o principal vetor de uma sociedade. Então, eu queria ouvir do professor Jorge Carvalho, a partir dos debates e do que a gente tem domingo que vem agora para escolher, eu queria que o senhor falasse sobre a realidade e o que o senhor consegue enxergar que poderia acontecer no cenário da educação municipal de Nova Friburgo. E acrescento, como uma Câmara Municipal pode transformar estas realidades que nos envergonham? É um papel fundamental da Câmara Municipal, talvez o mais importante, entendo que sim, fiscalizar os atos do Executivo, os atos de uma forma geral. O que não pode é você ter uma Câmara, isso eu não aceito, a Câmara Municipal em que você, ao invés de ter uma base aliada em torno de projetos, você tem uma base alugada em torno de situações particulares. Sensacional. Isso é muito triste. Exatamente. Esse é o retrato hoje do cenário legislativo em Nova Friburgo. Com raríssimas exceções, você tem parlamentares que fiscalizam. E nos foi prometido que não seria assim. Pois é. Nos foi prometido que não seria assim. Aquele negócio de mamata vai acabar, não sei o quê. E aí você inclusive, aumentou, dobrou o valor que o vereador irá receber em 2015, né, professor? 2025, perdão. 2025. Aí o que acontece? O que acontece nessa situação? A partir do momento que você pega, o governo não cumpre um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, que fez com a gestão passada, limitando o número de nomeações em 450. 450, na maioria das vezes, apaniguados, porque não tem tanta necessidade de você ter tantos nomeados no serviço público quando você tem concursos que estão dentro da validade. A pessoa que faz o concurso acredita no sistema. Acreditando no sistema, aprovado que foi, tendo a vaga, tem que ser convocado. Mas aí eles dão uma saída e vão para essas nomeações. E, segundo a denúncia de um vereador, nós temos hoje
1.000 nomeados, em torno de 1.000 nomeações, o dobro daquilo do termo de ajustamento de conduta. Agora, a senhora permite, doutor, eu fazer uma pergunta? Claro. O termo de ajustamento de conduta assinado por um prefeito, ele assina em nome pessoal ou em nome do município? Ele assina em nome do município, mas responde criminalmente também. Ele pode vir a responder criminalmente também futuramente. Então, se o número de nomeações assinada no TAC, termo de ajustamento de conduta, pelo prefeito anterior está limitado em 450, como é que o prefeito atual tem 1.000 nomeações? Mais do dobro. Mais do dobro do que o termo de ajustamento de conduta que o município fez com o Ministério Público. Exatamente. Então ele está em crime. Em tese, hipoteticamente, sim. Tem que ver as razões pelas quais ele justifica. É aquela velha saída pela tangente. E eu atuei na Secretaria de Comunicação do governo Renato Bravo e sei como que o governo levava a sério, com rigor e com preocupação, o cumprimento do TAC. Mas era uma coisa assim, de realmente ver que o prefeito Renato Bravo, ele perdia o sono no sentido de ver isso sendo aplicado. Ele não queria deixar passar meia pessoa a mais. Era muito rigor. E o Ministério Público de Nova Friburgo, o MPE, o Ministério Público Estadual, é um Ministério Público muito diligente, com profissionais seríssimos e que trabalham muito. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor, professor. Explica para a gente o que faz um vereador. Porque 90% das pessoas não sabem. Ótima pergunta. Ontem uma pessoa começou a me ofender na minha rede social porque eu comecei a falar sobre o legislativo, mas era 30 segundos. E ela falou, enfim, a verdade é, as pessoas não sabem para que serve o vereador, o que come. Então, por favor, professor, o que faz um vereador? É aquilo que eu falei, a função principal do vereador é fiscalizar os atos do executivo. Aí tem aquela situação, mas o vereador é aliado ao governo. Ele é aliado ao governo, mas o melhor amigo que você tem é aquele que diz que você está com mau hálito. Não é? Muito bom. Esse é o melhor amigo que você tem. Você tem que cuidar disso aí, as pessoas não estão conseguindo conversar com você. Esse é seu amigo. E aquele vereador que é aliado do prefeito tem que orientar o prefeito todas as vezes que ele está caminhando numa situação que não vai terminar bem. Então, a função do vereador é fiscalizar. O vereador aliado, ele tem que dizer amém para tudo. Tem que chegar a um determinado acordo. Isso aqui nós vamos votar. Quantas vezes aconteceu isso? Eu, presidente da Câmara, essa matéria eu não vou votar. Eu engavetava, não vou votar até que se mude esses termos aqui. Essa votação seria para um projeto de lei, projeto de professor? Lei. Às vezes, um companheiro apresentava um projeto de resolução legislativa, que é um instrumento da Câmara, e eu brecava, isso aqui não, espera aí, vamos chamar o jurídico aqui para acertar essa situação. Respostas curtas. Vereador, tem asfalto? Não. Tem luz? Não. Tem remédio no Raul Sertã? Não. Tem vaga em assistência Nem social? faz mudança. Bolsa alguma coisa? Não. Nem faz mudança. Nem faz mudança. Então te explica para a população. Dá aula de Vereador dança. não faz isso. Vereador não faz Aí isso. o que acontece? O vereador acaba virando um agente social. Exatamente, um despachante. E deixa eu te perguntar, e por que para o vereador, salvo, né, sem generalizar, por que para o vereador é interessante ver o Raul Sertã em frangalhos? No caos. Porque ele vai fazer o quê? Assistencialismo. Às custas de quem? Do prefeito amigo. Entenderam? Não, e da dor alheia. É o palco. E da dor alheia. O hospital Raul Sertã é um caso muito sério. Muito sério. O hospital não tem controle na portaria. Isso é terrível. Eu tenho um amigo médico que pediu demissão porque ele estava examinando um paciente lá na enfermaria do Raul Sertã. Quando ele viu, estava cercado de curiosos. Pessoas que não tinham nada a ver com aquela situação. Ele terminou o atendimento dele, desceu e pediu demissão. Tem que começar, a ordem do hospital tem que começar no acesso. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que estava acompanhando o marido no hospital, ele com um problema sério.
a enfermaria teve que ser evacuada porque aconteceu um óbito. Tiraram todos os acompanhantes. Quando essa pessoa voltou, o celular dela tinha sumido. Aí vai culpar quem? Não tem controle de acesso no Hospital Municipal Raul Sertã. Não tem esse controle. Aí, se não tem esse controle, você quer o quê do hospital? As pessoas entram e saem a hora que querem, com a vestimenta que estão. Outro dia, estava me contando um Inclusive, se uma pessoa entrar armada lá, ela vai executar quem ela quiser, quantas vezes ela quiser. Quem ela quiser. Não é? Não tem esse controle. Então, a saúde é fácil de resolver, não é difícil, não. É só colocar quem entende e colocar ordem na coisa. Você não pode ter, por exemplo, um município com saúde pública como a nossa, que atende a 14 ou 15 municípios em torno, e você não tem um cardiologista. Você não tem um cardiologista no atendimento básico. Como é que pode isso? Como é que pode uma situação dessa? Então, professor, nós já estamos começando a caminhar para a reta. Infelizmente. Pois é. Rápido, né? Os convidados, doutora, têm muito conteúdo e eu lhe adverti sobre isso. Só aqui rapidamente, só para concluir sobre a educação. Esse país só será uma grande nação o dia que a educação for levada a sério. Não pode brincar com a educação. Não pode uma criança no 5º ano, antiga 4ª série, seu tempo era 4ª série. Exatamente, né? 4ª série. 4ª série, eu não sou desse tempo. Não sabia as 4 operações. Isso não pode acontecer. Não pode, o estado do Rio de Janeiro, que já foi a capital, já teve a capital cultural do país, está nos últimos lugares na questão da chacota, avaliação. Professor. Aí o prefeito diz que nosso número do IDEB é sensacional. Onde, cara? Onde, cara pálida? Que isso é sensacional. Não é. Nós estamos muito atrasados em termos de educação. Só para concluir a pergunta. Por favor. Muito obrigada. Rapidamente, professor, de maneira muito objetiva, esclareça o eleitor, o telespectador que está nos assistindo sobre o voto útil. Porque a sensação que me dá é que ele, por vezes, trata o voto como uma aposta numa corrida de cavalos. Exatamente. Chega para mim na véspera da eleição, na antivéspera, e pergunta assim, quem vai ganhar? Aí eu falo, por quê? Não, porque eu não quero perder meu voto. O que é perder o voto? Né? Já falei isso aqui várias vezes. Às vezes você não perde o voto no dia seguinte da eleição, você chega todo feliz no seu trabalho, brinca com o seu colega que teoricamente perdeu o voto, mas às vezes, e na maioria das vezes, quem perde é a cidade, é o município. Então, quando você sair de casa para votar, preste atenção. Quando você se olhar no espelho de manhã, antes de ir votar, ponha na tua cabeça que você vai olhar no espelho durante 4 anos e vai ver o que você fez. Com culpa ou não. Não é? Você vai ver o que você fez. Durante 4 anos você vai ver se a sua rua está capinada, se não tem buraco, se está iluminada, se o seu neto não chega da escola com bilhete grampeado na roupa, se o seu sobrinho é motivo de bolão de arroba nas escolas. Isso que você tem que ver. Se tem comida para a pessoa que está internada fazendo remédio, hemodiálise. Então, tudo isso. Então é importante, Zuri, fazer essa análise, principalmente em relação ao legislativo. O que eu penso do meu candidato a vereador? O que o meu candidato a vereador pode acrescentar no futuro de Nova Friburgo? Ele está preparado para isso ou está completando o nominato? Ou eu estou votando por isso ou por aquilo? Isso aí. O que ele pode acrescentar no futuro do meu município? Essa é a orientação de voto. Isso aí. Penso Perfeito, dessa professor. forma. Despeça-se de Fernandinho em nome da nossa produção. Caríssimo Fernando, mais uma vez, obrigada pela presença, pela troca, pela aula. E eu queria que você encerrasse falando para o nosso telespectador a importância da política. Quando a pessoa diz, odeio política, não vou votar. Por favor, Fernandinho, explique a importância da política. Objetivamente. Acho que é por isso, pelo que o professor falou agora. Nós não podemos ser responsáveis por mais 4 anos
na dúvida, né? Então, se você gosta do governo atual, você vai votar com o governo atual. Se você não gosta, tem alguma coisa que está literalmente apertando o seu calo, você vai votar em outra pessoa. E boa sorte, como eu falei nesse programa. Hoje em dia, acho que é muito sorte. Escolha bem, pelo amor de Deus. Muito bem, agradecemos também a presença do professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, a raposa felpuda da política friburguense, que nesta gravação esteve ladeado pela cobra criada do jornalismo friburguense. Muito bom sempre tê-lo conosco, professor. Zuri, eu não sou mais militante da área política, né? Hoje eu sou mais um crítico do que um político, né? E eles falam que, quando querem me criticar, eles falam assim, mas ele é da velha política. Então vou deixar um recadinho para você que fala que eu sou da velha política. Eu sou velho, mas não sou velhaco. Abraço. Absolutamente sensacional. Fechamos essa gravação com chave de ouro, com essa afirmação corajosa da raposa felpuda da política friburguense. E reiteramos novamente para que você pense de maneira racional, de maneira equilibrada, de maneira sensata, responsável e comprometida com Nova Friburgo, que é o que nos une, no próximo domingo. Atenção! Na próxima edição do programa Cidade Real, estaremos conversando com o prefeito eleito em Nova Friburgo. Dia 7 de outubro, aqui estará aquele que vai se sagrar vencedor no próximo pleito municipal. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Vem com a gente.